Boa tarde. Meu nome é Priscila Santana, eu sou da UFMG e agradeço imensamente o convite do professor Enilson para vir falar um pouquinho da minha área de atuação. A minha área de atuação hoje é a radiologia. E aí, a palestra é denominada A Dose Certa para o Diagnóstico, Desafios e Inovações na Física das Radiações. A física das radiações talvez não seja uma área para vocês muito próxima, porque a física é muito ampla, mas é uma área muito bonita e uma área que vem crescendo cada dia mais. Tem mais mercado de trabalho para a física médica. Então, eu vou falar um pouquinho ao longo das apresentações das tecnologias principais que um físico médico trabalha e depois apresento essas ações que os físicos médicos, atualmente físicos e físicos médicos, têm no mercado. A física médica, a física na área médica, tem crescido tanto que de uns 15 anos atrás, 20 anos, o curso de física teve que desmembrar. Metade, né, quem queria a física mais ampla ia para o bacharel em física, quem queria a área de docência, a licenciatura em física, e surgiram os cursos de física médica, de tão grande, assim, de tão espaçosa que a área virou no mercado. Então, hoje já existem os cursos de física médica, mas o que não impede de um bacharel em física de atuar na área de física médica. Isso é super comum de encontrar no mercado. Físicos médicos, pessoas formadas em física médica e bacharel em física na área da medicina. Então, só para a gente contextualizar, para a gente entender de onde surgiu, então, de onde que veio a radiologia, né? Como que foi o papel do físico dentro da história da radiologia? Então, a radiologia ela surgiu no século XIX, com a revolução da descoberta dos raios-x pelo William Röntgen, que descobriu, através de estudos de tubos de raios catódicos, descobriu acidentalmente os raios-x. E aí, foi um marco. Em uma semana, ele estudou todas as propriedades de raio-x que podia estudar, e que a gente sabe hoje, né? Ele ficou fascinado com aquela descoberta e estudou, ficou preso no seu laboratório, estudando tudo que a gente sabe de raio-x, da base de radiação X. E aí, isso foi um marco na história, porque a partir daí, inclusive, o Röntgen fez uma imagem, descobriu que os raios-x eles tinham a propriedade de fazer imagens dos ossos, né, de uma pessoa, e isso revolucionou completamente a área. Foi uma descoberta de um potencial para a área médica que hoje é incalculável, né, a grandeza dessa descoberta. E aí, desde então, existem vários estudos sobre várias áreas, as áreas se amplificaram dentro da radiação, né, dos conhecimentos de radiação, e aí, hoje a gente tem áreas inúmeras que eu vou citar para vocês. A primeira imagem de radiografia da história foi a mão da Anna Bertha Röntgen, que era a esposa do falecido Röntgen, né, que foi feito em 1895, que mostrava os ossos da mãozinha da Anna Bertha e o anel de casamento dela. E essa imagem é revolucionária, é a imagem histórica mais importante dentro da área da radiologia. Existem até historiadores que falam, né, livros de historiadores que falam que isso nem é a mão da Anna Bertha, que é a mão do próprio William Röntgen, que isso era o anel de formatura dela. O anel de formatura dele. Mas, enfim, a partir do momento que teve a descoberta das imagens médicas a partir de raio-x, ela se tornou, ainda não sabia-se, ainda não tinha o conhecimento sobre os riscos que são associados a essa prática. Então, era todo mundo querendo usar as imagens de raio-x para ver inúmeras coisas. Inclusive, nas sapatarias mais chiques, mais caras, existiam equipamentos em que o cliente colocava o pé dentro da máquina para ver, né, de uma máquina de raio-x, para ver se o pé estava confortável, se os ossos estavam bem acomodados dentro do sapato. Então,
eram utilizações da prática de radiologia que nem são justificáveis, que hoje a gente sabe que não tem justificativa para usar esse tipo de aplicação. Mas a história é muito bonita e a evolução desse conhecimento, né, da radiologia é fantástico. Então, desde então, foram avanços inúmeros que permitiram diagnósticos cada vez mais precisos, diagnósticos seguros, reprodutíveis, e aí a gente chega no que hoje, mais de 100 anos depois, é a radiologia moderna. E aí, onde que o físico entra, né? Hoje, depois desse mais de um século que se passou, a gente tem que o físico ele é responsável por inúmeras atividades dentro da área de radiologia, desde calibrar os equipamentos, desde manter as manutenções preventivas corretas, porque já se sabe, né, do detrimento que a radiação pode causar, né, os malefícios que a radiação pode causar, a otimização dos processos, cada vez processos mais otimizados para garantir a melhor imagem com a menor dose possível. Vocês vão ver inúmeras vezes eu repetindo ao longo dessa apresentação essa premissa, a melhor imagem com a menor dose, porque isso é o principal dentro da área da radiologia, é você garantir o melhor tratamento, é você garantir a melhor imagem, sempre garantindo ao paciente a melhor condição, que significa, então, uma menor dose de radiação, um menor risco para o paciente. E aí, desde então, os equipamentos de radiologia, eles vêm evoluindo de forma constante. Todo dia surge um equipamento novo na área de radiação que traz algum diferencial, alguma vantagem, alguma função diferente, ou diferencial, né, das suas aplicações. Vocês são, obviamente, mais novos do que a minha geração, mas a minha geração, ela viveu tudo isso, ela viveu a radiologia desde a era convencional até a era digital. A minha geração viu imagens de radiologia, de forma geral, sendo impressas em filmes, que eram revelados em químicos. Depois, a era de vocês, provavelmente, vocês são do século XXI já pegaram a área da radiografia computadorizada, que usava placas de fósforos reutilizáveis, e aí depois essas placas eram inseridas em reveladores digitais, e aí produziam uma imagem semi-digital, ela ainda não era uma digital perfeita. E aí, por fim, agora, quase todos os equipamentos que a gente encontra nas grandes cidades, nas grandes capitais, são equipamentos de radiografia direta, digital direta. Então, o equipamento tem os detectores, emissão de raio-x, os detectores captam e já transformam esse sinal diretamente em imagem, que é o que a gente chama da radiografia digital direta. Então, em um século, a gente teve, principalmente nessas últimas 2 décadas, a gente teve um voo, assim, uma aceleração na tecnologia de imagens de radiologia absurda. Então, a gente saiu lá da época da revelação com químicos, e a gente chega numa época de PACs, de imagens em nuvem, de qualidade de imagem muito superior, de inteligência artificial. Então, a evolução das imagens na área da radiologia está, assim, muito rápida. E quem o acompanha fica para trás na tecnologia, não dá conta de acompanhar. Então, a todo momento participando de congressos, de cursos, atualizações, porque os fabricantes, toda semana, todo mês, tem um novo lançamento de equipamento. Bom, associado às imagens de radiologia digital convencional, né, que vai lá no pronto atendimento e faz uma imagem do tórax, uma imagem do abdômen, enfim, tem também a evolução na área da mamografia. A minha geração vem de uma mamografia no filme, que era também impressa em filme, com reveladores químicos, para uma era de mamografia digital. E aí, com essa evolução dentro da tecnologia da mamografia, cada vez tem tido mais diagnósticos precoces e diagnósticos precisos. A mamografia digital, desde os anos 2000,
do início do século XXI, transformou o rastreamento, principalmente o rastreamento e a detecção dos tumores de mama. E, obviamente, a gente sabe que quanto mais precoce for o diagnóstico, mais chances de cura a paciente tem. Então, a tecnologia, ela avança, junto com a tecnologia, a qualidade de imagem avança, e com isso também um diagnóstico cada vez mais preciso, cada vez mais precoce, imagens de melhor qualidade, ver lesões das mamas com uma qualidade muito melhor. Hoje em dia, a gente tem já os equipamentos que fazem mamografia tridimensional, que são as fotossínteses, né? Os equipamentos que fazem imagens, varreduras tridimensionais da mama e fazem a imagem tridimensional. Muitos médicos nem gostam, porque às vezes tem tanto achado que eles nem conseguem discernir se aquele achado é benigno, se é maligno, acha coisa demais. Então, tem médico que nem gosta da tomossíntese eu falei de fotossíntese, né, antes, na tomossíntese para fazer mamografia. Então, a evolução é, assim, absurda e as imagens estão cada vez melhores. E aí, mais uma vez, onde o físico entra aí? Um equipamento desses, que você tem uma gama de protocolos de imagens. Cada vez mais, a tendência são protocolos personalizados. Então, um físico dentro de um serviço consegue otimizar protocolos, consegue personalizar protocolos, consegue fazer controle de qualidade para garantir que aquele equipamento é capaz de fazer diagnóstico. Porque se o equipamento não tem a calibração correta, vai passar vários achados desapercebidos. A imagem pode ficar, pode não ter resolução, a resolução que o equipamento pode entregar por causa de uma calibração inadequada. Então, o físico, mais uma vez, entra nesse contexto para garantir a melhor imagem com a menor dose possível. Então, aqui, só para ter uma ideia de evolução na imagem, aqui tem uma imagem em que a gente consegue ver microcalcificações, mas aqui a gente não vê achado nenhum maior do que esse, a não ser as microcalcificações, porque aqui não foi feito o espalhamento da mama. Outra coisa que é diferencial na mamografia é isso, a mama é comprimida, ela sofre uma compressão, e essa compressão é exatamente para tentar tirar a sobreposição de estruturas. E na hora que você faz isso numa imagem analógica ou numa imagem digital, o ganho de informação é muito grande. Então, a capacidade diagnóstica da mamografia para estruturas extremamente pequenas é muito grande. Então, por isso que ela é tão importante e se tornou necessária indicação dos órgãos governamentais de fazer rastreamento a partir dos 40 anos, né? Então, tem mulheres que até precisam de fazer esse rastreamento antes, mas, enfim, tudo isso porque as imagens de mamografia chegaram no nível de qualidade de detecção precoce que conseguem salvar vidas por fazer essa descoberta antes mesmo de qualquer tipo de sintoma. Bom, além da evolução dos equipamentos de raio-x convencional, dos equipamentos de mamografia, a gente tem hoje equipamentos de tomografia computadorizada que são fantásticos para fazer aquisição de imagens tridimensionais. Equipamentos cada vez mais modernos, equipamentos cada vez com qualidade de imagem melhor. E aí a gente vê às vezes imagens lindas de tomografia computadorizada e acha que aquilo ali não tem como melhorar. Aí vem o fabricante e lança um equipamento novo, com uma tecnologia diferente, com auxílio de inteligência artificial, e a imagem fica mais maravilhosa ainda, fica parecendo real. Então, a outra evolução da era da radiologia é a parte da tomografia computadorizada. Então, já no século XX, em 1972, 80 anos depois, né, da descoberta dos raios-x quase, o Gottfried Hausfeld e o Alan Comarch fizeram essa invenção da tomografia computadorizada. Então, o primeiro equipamento de tomografia computadorizada é esse aqui, que era um tomógrafo só para crânio. Então, o paciente
colocava a sua cabeça dentro do equipamento e o tubo de raio-x girava em torno da cabeça do paciente para fazer imagens, mas demorava horas para fazer uma imagem de tomografia computadorizada. O que não é um demérito, porque isso foi o início, foi o primeiro equipamento. E aí, a partir dessa tecnologia, né, que o paciente precisava ficar horas lá, é que foi possível produzir imagens tridimensionais, nesse caso do cérebro. Então, foi revolucionário o conhecimento. O Alan Comarc fez os cálculos, as bases matemáticas, desenvolveu os cálculos matemáticos para fazer a transformação do cinograma que era produzido em imagens médicas reais, e foi uma revolução completa na área da radiologia. Hoje a gente vê em todos os hospitais equipamentos de tomografia. Às vezes a gente não vê uma ressonância magnética, mas um equipamento de tomografia que utiliza radiação X, a gente vê, e cada vez equipamentos mais modernos. Então, lá em 1972, a gente tem o início da tecnologia de tomografia computadorizada, em que o paciente, o tubo de raio-x girava em torno do paciente, o paciente se movia também para fazer a aquisição das imagens, né? Então fazia uma rotação, uma translação ao mesmo tempo para fazer essa aquisição da imagem. Depois, já na década de 80, surgiram os equipamentos de TC helicoidal, que faz uma aquisição contínua, ou seja, o tubo vai fazendo o giro e a mesa vai andando continuamente, ela não vai tendo paradas para fazer a aquisição, como na tecnologia anterior. E aí fazia reconstrução de vários planos também para melhorar a acurácia do diagnóstico médico. Na década de 90, teve já o surgimento das tomografias multicortes. Hoje existem várias tomografias multicortes no mercado, fazem 4 imagens ao mesmo, 4 cortes, né? 4 sessões ao mesmo tempo, 16 sessões, 64 cortes. E aí a velocidade também aumentou drasticamente, então em poucos segundos era possível fazer a aquisição de uma imagem tridimensional de uma região do corpo. Em 2005 até 2015, lançaram os equipamentos de 128 e 320 cortes, com uma reconstrução melhor ainda, a reconstrução interativa e modulação de dose, para tentar reduzir a dose. A tomografia computadorizada, ela é feita, ela tem grandes aplicações clínicas, mas ela é uma das modalidades de imagem que mais entrega dose de radiação. Então, eu estou falando de dose de maneira geral, mas ela tem os seus riscos. Nos Estados Unidos mesmo, alguns anos atrás, existiram casos de epilação por causa de tomografia do cérebro do paciente, já teve caso de morte porque fizeram uma sobredosagem numa criança. Então, é uma prática que deve ser observada com muito cuidado, é uma prática que deve ser feito com acompanhamento do físico médico, ter certeza que a calibração do equipamento está certa, que os protocolos estão adequados. E, por fim, hoje, ainda no Brasil não existe nenhum equipamento, mas futuramente espero que tenha, existem os equipamentos com a tecnologia do Photon Counting CT, que são detectores revolucionários, que aí já não tem mais a ampliação do sinal via fotomultiplicador, então são detectores que captam o sinal e automaticamente transformam esse sinal em imagem, então não tem um meio caminho, e logicamente perda de imagem não é uma aquisição integral de imagem, cada fóton é observado unicamente, de forma única, então esses detectores do Photon Counting, eles são capazes de captar diferentes fótons de diferentes energias de forma única. Então, a qualidade de dose, a qualidade de imagem melhora absurdamente, a dose diminui, a resolução aumenta, só que são equipamentos, obviamente, mais caros. Quanto mais a gente vai andando na linha do tempo e vai melhorando a tecnologia, o preço vai subir. Então, tem várias tecnologias que eu vou citar ao longo dessa apresentação que ainda não estão presentes de forma concreta no Brasil por causa do alto custo. Então, os equipamentos vêm em dólar e a nossa moeda está desvalorizada, o Sistema Único de Saúde é maravilhoso, mas para
para tecnologias mais caras, ele não consegue bancar, e os sistemas de saúde particulares também acabam não cobrindo, e aí tem uma demanda baixa, e com essa demanda baixa, as clínicas não conseguem pagar o investimento nesses equipamentos. Então, é um equilíbrio que ainda a gente não alcançou de ter equipamento sempre de ponta. Normalmente, eles chegam primeiro no Albert Einstein, né, em São Paulo, tem uma demanda maior, mas mesmo assim, por exemplo, os tomógrafos de photon counting ainda não chegaram no Brasil. Então, cada geração da tomografia, dos equipamentos de tomografia computadorizada, trouxeram uma redução progressiva nas doses de imagem, então cada vez são doses melhores, cada vez com qualidade de imagem melhor, com reconstruções cada vez melhores, agora com a inserção da inteligência artificial, então as imagens ficam fantásticas, e assim garante, então, menor dose, maior qualidade de imagem. Então, é possível hoje fazer várias aplicações que antes eram necessárias, de repente até intervenções no paciente, hoje em dia já é capaz de serem feitas através das imagens de tomografia, como angiografia, perfusão, avaliação para planejamento radioterápico. Então, existem várias aplicações atuais que com os equipamentos antigos não era possível. Bom, hoje, então, a gente tem, como eu falei para vocês, os equipamentos mais modernos, que são os de multicorte, fazem vários cortes ao mesmo tempo, até 64, 128 cortes, mas usando os detectores mais sensíveis, que são os photon counts. Eles têm uma base de silício, são poucas fabricantes que fazem. A Siemens, eu sei que é uma das que produz esse detector. Eu sei que a GE fazia, mas a GE vendeu a fábrica de detectores dela, então agora virou a United, que é uma chinesa, que acabou comprando. Então, é um equipamento com uma tecnologia que a imagem fica fantástica, mas ainda muito cara para a gente. É uma tecnologia ainda que para chegar vai demorar um tiquinho aqui no Brasil. Bom, dentro da medicina nuclear, a gente começa uma nova história. A gente abandona o raciocínio que existe da radiologia, então, raio-x médico, a mamografia médica, a tomografia computadorizada, a gente abandona esse raciocínio e a gente entra na área da medicina nuclear. A medicina nuclear, quando a gente vai falar de física médica, ela está dentro de um bloco separado das outras áreas. A gente tem um bloco de radiologia, um bloco de medicina nuclear, e uma área de conhecimento, que é um novo bloco, que é a radioterapia. Então, aqui a gente começa um novo raciocínio de aquisição de imagem e de terapia. Eu não tinha falado de terapia até então. Na radiologia, a gente fala de aquisição de imagem. Aqui na medicina nuclear, a gente fala de diagnóstico, de aquisição de imagem e também de terapia. A área de atuação de medicina nuclear, ela tende a ser crescente no país e no mundo, só que é uma área cara para investir, que eu digo, em insumo. Então, a gente vê muitos serviços de medicina nuclear atualmente fechando por não dar conta dos custos, mas é uma área que cada vez vai ser mais aplicada devido à sua ampla aplicação. Então, o que é a medicina nuclear? Aqui a gente sai da lógica tubo de raio-x, que é uma fonte externa ao paciente, que emite radiação, a gente sai dessa lógica de emissão de radiação para o paciente, porque agora o paciente vai receber uma fonte. Então, o paciente, ele vai ter injetado no seu corpo algum radiofármaco, que a gente chama, ou algum elemento radioativo que vai se ligar a algum órgão, preferencialmente o órgão que se deseja estudar, e aí, através da medicina nuclear, através dessa injeção, dessa incorporação do radiofármaco ou do material radioativo, é possível estudar metabolismo do paciente. Então, a gente sai da lógica da anatomia, porque na radiologia a gente está falando de anatomia. Vamos estudar a anatomia do tórax, a anatomia do abdômen. E aqui na medicina nuclear a gente fala de metabolismo. A gente fala de fluxo sanguíneo, funções orgânicas, a gente fala de fluxo urinário, a gente fala de metabolismo. Então, agora que a gente está falando de fonte aberta,
Então, a gente tem frascos com materiais radioativos, que a gente vai fazer o preparo desse material, selecionar a quantidade exata para cada paciente e injetar no paciente, para esse paciente incorporar o material radioativo. Então, aqui o físico vai ter um papel primordial no controle de dose, tanto para os trabalhadores, quanto para o paciente. No ambiente, porque como é fonte aberta, é líquido, normalmente, pode ter gás também, líquido, gasoso, são fontes abertas de radiação, pode ter contaminação do ambiente. Então, tem que ter um controle muito rigoroso, não só dos indivíduos ocupacionalmente expostos, como do paciente, como do ambiente. E aí também tem que sempre ter uma preocupação muito grande com segurança, no manuseio, no descarte dos materiais, dos insumos radioativos, sempre preocupar com otimização de protocolo, qual vai ser a quantidade exata para aquele paciente, para que eu vou injetar mais material radioativo, para que eu vou injetar 10 e 5 eu consigo fazer a imagem. Então, preocupar com a otimização de protocolos e também preocupar sempre com a calibração dos equipamentos de forma geral. Equipamento para fazer a aquisição da imagem, equipamento para medir radiação no ambiente, equipamentos para medir a aferição da dose que vai ser injetada no corpo do paciente. Então, são vários equipamentos que precisam de estar calibrados para garantir o melhor processo de aquisição de imagem, com o menor risco. Então, existem vários equipamentos dentro da área da medicina nuclear, em que o físico pode atuar. Existem os equipamentos de gama-câmara, hoje a maioria deles são SPECTs, são equipamentos que utilizam radiofármacos emissores de gama único. Então, o radiofármaco vai se ligar, por exemplo, eu quero fazer uma cintilografia óssea. Então, eu vou ligar um fármaco que se liga em osso com um radionuclídeo, que vai, então, formar um radiofármaco. Esse radiofármaco, então, tem o ligante no órgão e tem o emissor do sinal, que é a radiação. E aí, o SPECT, ele vai fazer a contagem desses sinais gama ao longo do corpo do paciente para produzir a imagem. Existem os equipamentos de PET-CT, que é a tomografia por emissão de pósitron. Então, neste caso, o radiofármaco, ele não vai ser mais emissor de gama, ele vai ser emissor de pósitron, por isso que diferencia, são dois equipamentos diferentes. Esse equipamento, o de gama-câmara, ele tem detectores planos. Já a tomografia por emissão de pósitron, ele tem um gantry, circular os detectores, porque o pósitron, ele, quando interage com a matéria, quando ele interage com o elétron, ele aniquila produzindo 2 fótons de 511 keV. Então, por isso que tem que ser um detector de imagem circular, para conseguir fazer a detecção da aniquilação desse pósitron. E aí, aqui, o mais interessante é que eu falei para vocês que a medicina nuclear está sempre estudando o metabolismo, a fisiologia dos órgãos. Só que você pegar uma imagem simples de fisiologia, ela não diz muito, porque a gente não sabe exatamente onde tem muita captação, onde tem pouca captação. Então, os equipamentos de medicina nuclear, eles normalmente são equipamentos híbridos. Então, são 2 técnicas de imagem junta. A técnica de medicina nuclear, que é a gama-câmara ou PET, e uma modalidade de imagem de anatomia, relacionada à anatomia dos órgãos, que é a tomografia computadorizada ou o PET-RM, que é o PET acoplado a uma ressonância magnética, que a gente não falou ainda. Então, a medicina nuclear, a evolução da medicina nuclear chegou nesses equipamentos híbridos, que são equipamentos que, como nessa imagem aqui, a gente consegue ver a anatomia dos órgãos, então estão aqui os ossos, né, coração, o inicinho da base do fígado. Então, a gente está vendo a anatomia e também a fisiologia. A gente está vendo essa parte, quanto mais intenso for a cor, quer dizer que mais sinal de radiação ficou naquela região, foi absorvido por aquela região.
Então, são imagens fantásticas que têm revolucionado a área de oncologia, principalmente. O PET-RM tem revolucionado a área de neurologia. Então, são aplicações, assim, fantásticas, infinitas. Quanto mais tipos de radiofármacos diferentes, mais aplicações são possíveis. E aí, são imagens que têm metabolismo e anatomia. Então, pensa, vamos ver se aquele órgão ele tem algum tipo de metabolismo tumoral. Ao invés de abrir o paciente para ter certeza, vamos ver, você faz uma imagem de tomografia acoplada ao PET, de um PET-CT ou de um PET-RM, ou até um SPECT. Com a imagem, você vê se tem metabolismo alterado ou não, e se necessário, aí sim você faz uma intervenção no paciente para tirar aquela área que tem o tumor, né, aquela área que tem alteração. Então, não precisa mais abrir para ver, você consegue fazer a imagem, ter certeza que tem alteração ou não, para então fazer alguma ação invasiva no paciente. E aí, além de fazer diagnóstico por imagem, hoje em dia também a medicina nuclear tem o que a gente chama de teranóstico. Existem os radioisótopos que são utilizados para tratar. Então, por exemplo, a iodoterapia, que talvez muitos de vocês já ouviram falar, é um tipo de teranóstico. O paciente, ele recebe uma cápsula rica em iodo 131 para fazer tratamento de tireoide. Então, ele fica internado alguns dias, porque essa dose de radiação é muito alta, e aí o iodo 131, ele tem uma afinidade muito grande com a tireoide, ele vai para a tireoide e a radiação local acaba matando as células tumorais na região da tireoide. E também, hoje em dia, que tem sido utilizado, vai começar cada vez mais no Brasil, é a utilização do lutésio-177 para tumores neuroendócrinos. Então, o IPEM, em São Paulo, começou a produzir lutésio-177, então em breve teremos também um teranóstico com esse novo radioisótopo. Então, os equipamentos híbridos, como o PET-CT e o PET-RM, cada vez mais têm sido sensacionais, têm sido utilizados para fazer estadiamento de pacientes com câncer com muita precisão, para fazer acompanhamento do tratamento, da resposta terapêutica do tratamento. Então, o paciente vai lá, faz o estadiamento, vê em que fase que o tumor está. Faz um ciclo de radioterapia ou de quimioterapia. Volta e faz de novo o PET para ver se aquele ciclo foi efetivo ou não. Se ele foi efetivo, ótimo, continua o tratamento. Se não foi, muda o tratamento. Não precisa de nada invasivo no paciente para ter certeza se o tratamento está dando certo ou não. E, além disso, também para fazer planejamentos de tratamento. Então, o paciente está com um tumor, sei lá, de próstata, vamos inventar. Então, ele faz um exame de PET com um radiofármaco específico, por exemplo, o PSMA, que se liga à próstata, às células tumorais da próstata, e aí depois leva essa imagem para um centro de tratamento para fazer o delineamento do tumor para irradiar o tumor. Então, o planejamento radioterápico, que inclusive o físico é um dos grandes responsáveis por essa área, que eu vou falar mais à frente, fica muito melhor, porque você não está vendo só a anatomia do paciente, você está vendo também a fisiologia do tumor. Bom, e aí chegamos na terceira área da física médica. Falamos da radiologia, falamos da medicina nuclear, e agora a gente fala um pouquinho da radioterapia. A radioterapia, muitos de vocês já ouviram falar, o maior acidente relacionado à radiação no mundo foi no Brasil, né, que foi o acidente do CE-137, de uma fonte que saiu de um equipamento de radioterapia, uma fonte de CE-137 que saiu de um equipamento de radioterapia. Hoje em dia, os equipamentos de radioterapia não têm mais fonte radioativa com radioisótopos. Não tem mais equipamento com CE-137, com cobalto 60, não tem mais. Então, hoje em dia, os equipamentos de radioterapia são equipamentos de altíssimo nível de complexidade, precisão,
tem entregue tratamentos cada vez melhores, e o físico médico nessa área tem crescido absurdamente. Na Sociedade Brasileira de Física Médica, quase todo mês tem um pedido de físico médico na área de radioterapia. Obviamente, normalmente para o interior, né? Para cidades de interior. Mas a área de radioterapia tem crescido muito. O governo federal tem investido muito em equipamentos de radioterapia de altíssima tecnologia. Então, é uma política do sistema de saúde, então é uma área que tem crescido muito. Então, essa área de radioterapia, a gente começa a escutar a história lá atrás, nos primórdios, quando a gente escuta a história de Marie Curie, do Henri Becquerel, lá atrás, porque naquela época era se utilizado, lá no início do século XX, agulhas de rádio para fazer tratamento de tumores. Então, Marie Curie, inclusive, veio aqui na UFMG trazer agulhas de rádio para tratamento, tem toda uma história. Essas agulhas, elas estavam guardadas no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear aqui em Belo Horizonte, agora vão voltar para os Estados Unidos, aí tem toda uma mobilização fantástica para pegar as agulhas, que elas são altamente radioativas, e hoje em dia a gente sabe os malefícios também que são possíveis, né, devido a altas taxas de radiação. Então, essas agulhas vão ser repatriadas agora elas vão voltar para os Estados Unidos, e a história é fantástica. Eu não vou entrar em detalhes da história, mas é uma história muito legal. Tem até foto da Marie Curie aqui na faculdade, aqui, inclusive, onde eu estou, na Faculdade de Medicina da UFMG. Então, a história é muito legal. Aí, bom, depois dessa era, surgiram os equipamentos da megavoltagem, equipamentos com fontes de cobalto 60, fontes de dose muito altas, né, de um nível de radiação muito alto, para conseguir, com feixes de radiação de maior energia, distribuir melhor a dose no tumor, nos tumores internos, né, do paciente. E hoje, cada vez mais, né, desde a década de 70, existe a empregabilidade dos aceleradores lineares. Então, a gente abandona as fontes dos radioisótopos e a gente entra para uma era de acelerador de partículas. Então, os aceleradores lineares, eles podem acelerar elétrons com alta energia, produzir feixes de fótons de alta energia para tratamento dos pacientes. E aí, até a década de 95, usava-se blocos de chumbo para delimitar a área que essa radiação iria interagir com o paciente. Então, sei lá, é uma área do fígado que eu quero irradiar. Então, colocava-se chumbos no entorno dos outros órgãos do paciente para proteger os órgãos sadios e deixava só o espaço para a radiação entrar na direção do tumor. E aí, hoje, já existem as multilâminas, os colimadores multilâminas, que fazem a conformidade do órgão de uma forma fantástica. Consegue entregar níveis de radiação diferentes em órgãos diferentes, com a utilização desses colimadores, em diferentes espessuras, com diferentes desenhos. Então, assim, uma evolução fantástica. Os equipamentos atuais fazem cirurgia estereotáxica, então faz cirurgia com radiação, fazem terapia adaptativa, então escultura a região do órgão, do tumor, de forma exata, com muita precisão, com precisão submilimétrica. Então, os tratamentos de radioterapia hoje têm avançado de forma, assim, fantástica, é inacreditável o que hoje a radioterapia tem feito. Porém, isso tem um custo muito elevado, e o físico médico é a área que o físico médico mais é demandado no Brasil. Então, a irradiação, né, dos tumores e a proteção dos tecidos sadios tem se tornado uma área de muita atenção, na oncologia principalmente, e aí, diante disso,
essa demanda muito grande pelos físicos médicos nessa região. Também para fazer a calibração desses equipamentos, porque se você se propõe a entregar uma dose, sei lá, de 5 miligramas, tem que ser 5 miligramas, não pode ser 5,10, não pode ser 4,90, tem que ter uma calibração muito exata desses equipamentos. Então, o físico médico também entra nessa área. Então, bom, os equipamentos atuais, eles conseguem esculpir a dose no paciente, consegue modular não só no tumor, quanto nos órgãos que estão, os órgãos sadios, que estão no redor desse órgão doente. Então, é fantástico o que a radioterapia tem feito. E aí, o físico, ele tem várias atividades dentro do serviço. Cada serviço de radioterapia tem que ter um físico médico, tem que ter residência em física médica para atuar nessa área. Então, é uma área em crescente expansão. Cada vez está expandindo mais. Não tem como eu citar a área de física médica sem falar da radioterapia, a área de radioterapia, como ela está crescendo no Brasil. E aí, os aceleradores lineares, então, são os equipamentos utilizados na área de radioterapia, e aí, cada vez tem entregado tratamentos mais precisos, tratamentos cada vez protegendo mais os tecidos saudáveis, com menos queimaduras, com menos efeitos deletérios para o paciente. E aí, existe ainda o futuro, que ainda não chegou no Brasil, mas que será o futuro, que é a radioterapia guiada por imagem. Hoje, para fazer o planejamento, quem faz o planejamento é o físico, ele faz o planejamento desse tratamento, o médico fala, olha, tem que entregar tal dose em tal órgão, o físico vai lá, faz o planejamento, ele estuda quais são as incidências que vão atingir menos os órgãos sadios, ele faz essa preparação toda, e depois o médico revisa para ver se está tudo ok, para um tecnólogo em radiologia fazer efetivamente a aplicação. Então, o físico nessa área, ele faz o planejamento do tratamento. Mas o tratamento hoje é baseado em imagem de tomografia, imagem de PET, que é feito, às vezes, até em outra máquina. O futuro agora vai ser, no equipamento de radioterapia mesmo, naquele dia faz uma imagem do órgão e já faz, o próprio equipamento faz a delimitação para a radiação atingir o órgão que se quer matar, né, as células que são desejáveis de serem mortas, atingidas. Então, a área de radioterapia cada vez tem ficado mais tecnológica, mais precisa, equipamentos mais modernos, conseguindo entregar doses com muita precisão no órgão que se deseja tratar. Então, a tecnologia, ela inevitavelmente é de ponta. Hoje em dia é possível fazer... existem equipamentos de acelerador linear combinados já com ressonância de alto campo, ressonâncias que dão imagens de muita precisão diagnóstica, e aí, assim, permite visualizar em tempo real como os tecidos estão reagindo àquela interação da radiação. Então, o próprio equipamento de radioterapia vai fazendo uma adaptação instantânea para melhorar a entrega de dose no órgão que está se tratando. Bom, uma outra área que aí a gente também foge, ela entra mais na área da radiologia, mas ela não tem radiação ionizante. Ela está lá na radiologia como um primo da radiologia, que é a ressonância magnética. A ressonância magnética, ela não emprega radiação ionizante, mas ela emprega campos magnéticos altíssimos. Então, é uma técnica que ela tem vários conhecimentos da área da física. Então, o cara tem que saber de campo magnético, tem que saber de radiofrequência, tem que saber conhecer os gradientes de campo magnético, tem que saber de reconstrução da imagem para conseguir fazer uma entrega de radiação ou uma entrega de tratamento bom. Então,
A grande vantagem da ressonância magnética é que não usa radiação ionizante, porém, existem outros riscos. Então, como é um super ímã que está dentro da sala, existem protocolos de segurança muito grandes, porque qualquer metal que adentre na sala, seja ferromagnética que adentre na sala, vira um artefato. Então, existem casos de acidentes gravíssimos, até com morte, devido a projéteis, né, arma, que às vezes policial que entra rapidamente na sala de ressonância e não observa os avisos de segurança, e às vezes enfermeiros mal treinados que entram e tem algum tipo de artefato ferromagnético, e aí atraído, enfim, existem vários problemas. Então, o físico médico aqui, ele entra sempre com a atuação, principalmente na área de segurança, na área de controle de qualidade, garantir que aquele campo está adequado, que as bobinas de radiofrequência estão adequadas para a produção da imagem. Então, garantir, de forma geral, a qualidade do serviço que está sendo entregue ao paciente. Então, são imagens fantásticas que são produzidas pela ressonância magnética. Diferentemente da tomografia, que tem muita qualidade para a parte óssea, a ressonância magnética tem muita qualidade para tecido mole. Então, ele consegue ver com muita precisão ligamentos, musculatura, coisas que às vezes na tomografia não é possível. Então, os primeiros equipamentos de ressonância magnética surgiram na década de 70, e aí, cada vez mais, o grande barato da ressonância magnética é, quanto maior for o campo principal do equipamento, mais hidrogênios é possível alinhar no corpo do paciente, melhor são as imagens, ou mais aplicações é possível de fazer com aquele equipamento. Antigamente existiam equipamentos com campos baixos, 0,1, 0,5 teslas, depois foi evoluindo, e hoje existem no mercado alguns equipamentos de 1,5 teslas, hoje muitos equipamentos já são de 3 teslas, equipamentos que já dão imagens muito boas, e agora tem os equipamentos de ultra alto campo, que são os equipamentos de 7 teslas. São equipamentos fantásticos, que dá para fazer até imagem cardíaca, sem contraste, que importantes aplicações em neurologia, oncologia molecular. Então, a ressonância magnética tem, de forma geral, crescido a sua gama de aplicação à medida que o campo magnético utilizado nessa prática também aumenta. Então, o sistema de ressonância magnética, ele tem que ser um ambiente completamente controlado. Então, os físicos médicos, os radiologistas sempre trabalham para otimizar os protocolos, para garantir segurança não só do paciente, como de toda a equipe, inclusive da clínica como um todo mundo tem que ser treinado, e para garantir a qualidade diagnóstica, uma qualidade diagnóstica muito superior, e lembrando que não tem utilização de radiação ionizante. E aí, onde que entra o físico médico no estudo, ou físico, né, de maneira geral, eu falo físico médico, porque a partir do momento que o físico vai trabalhar nessa área, ele vira um físico, ele não tem o diploma de físico médico, mas ele vira um físico da área médica. Ele, inclusive, não pode ser chamado de físico médico, mas ele é um físico da área médica. Então, o papel do físico na área médica é principalmente voltado para otimização de protocolos, otimização de procedimentos, otimização do controle de qualidade, para radioproteção, são várias aplicações. Então, o físico, ele sempre ajuda na análise técnica, avaliação se os parâmetros técnicos, se os protocolos são os melhores possíveis. O que significa isso? Eu garanto que eu consigo a melhor qualidade de imagem com um protocolo que dá menos radiação para o paciente. Então, eu tenho menos dose e uma imagem fantástica. Então, eu garanto, lógico, com isso a qualidade diagnóstica, garanto que não tem nada que vá dificultar a análise do médico. Então, eu estou entregando a melhor imagem possível. Obviamente, tem horas que não dá, tem horas que as imagens têm artefato devido a outros fatores, mas o objetivo é sempre a melhor imagem com a menor dose. Então, os físicos, eles
devem sempre realizar monitoramento contínuo dos níveis de radiação, sempre comparar com padrões nacionais, com padrões internacionais, sempre atualizar protocolo, não é porque o protocolo para o fulano vai ser o protocolo para o Beltrano, sempre tem que observar as características de cada paciente é único, ele merece o melhor tratamento. Então, às vezes surgem tecnologias novas, devem ser utilizadas, novas evidências científicas que às vezes devem mudar o protocolo de uma maneira diferente, porque tem evidências que mostram isso. Então, o físico tem que estar sempre atualizado e sempre fazer toda a atualização da equipe dos procedimentos, dos protocolos que vão ser utilizados na clínica. Então, sempre estar preocupado com protocolos ajustados, seja para pediatria, seja para gestante também pode fazer imagens. Às vezes tem um paciente que é ou vida ou morte fazer um exame de imagem desses. Então, às vezes faz imagem de gestante que utiliza radiação ionizante, né? Sempre tem que levar em conta o risco e o benefício. O risco é maior do que o benefício, então não vai fazer. O benefício é maior do que o risco, então vai ser feito. Então, sempre é levado em conta essa premissa. Então, pacientes obesos vão ter protocolo diferente de pacientes muito magros, então o físico tem que estar sempre atento, juntamente com toda a equipe, na atualização desses protocolos ajustados. Dentre os princípios de radioproteção que devem ser observados, existem 3 princípios principais que o físico médico deve respeitar. Todas as atividades que utilizam radiação ionizante, elas devem ser justificadas. Então, qualquer exposição à radiação deve ser justificada. O benefício diagnóstico ou o benefício terapêutico deve sempre superar os riscos potenciais, sempre. Então, o exame, ele só vai ser clinicamente indicado se o benefício valer a pena. Se um médico, por exemplo, prescrever, porque ele sabe que vale a pena. E, principalmente, evitar repetições desnecessárias. Às vezes, sexta-feira mesmo, meu filho foi fazer uma imagem de raio-x dentário, e aí a pessoa que fez o raio-x, a imagem dos dentes do menino ficaram perfeitos, dava para ver tudo que a dentista ia precisar. Mas no cantinho da imagem, onde já nem era mais a parte dos dentes do Vitor, a imagem deu uma tremidinha, a menina queria repetir. Então, a gente também tem que questionar. Falei, não vai repetir porque a parte que é necessária para o diagnóstico, ela está em perfeitas condições, não justifica. A menina, não, mas a médica não gosta, a dentista não gosta da imagem tremida. Eu falei, não, mas eu me responsabilizo, não vai fazer outra, não justifica. Então, tem que observar e a equipe tem que estar treinada. Então, a gente, por exemplo, nesse caso, eu vi que a equipe não estava treinada, porque não era justificado o cantinho da imagem ter tremido, nem tinha mais nenhum órgão relevante, não tinha nada, e ela queria repetir. Bom, outra coisa que deve ser observada, outro princípio de radioproteção que deve ser observado é a otimização. Ou seja, as doses devem ser mantidas tão baixas quanto razoavelmente exequíveis, quanto razoavelmente possível. Então, eu tenho que sempre utilizar a menor dose possível, desde que eu garanta a qualidade de imagem. É muito mais fácil sapecar protocolo, tensão alta, corrente alta no paciente, ter uma imagem boa, tenho certeza, isso é fácil. Agora, eu ajustar a corrente para a menor possível, mas mantendo a qualidade de imagem, colocar uma tensão adequada para a melhor qualidade de imagem, isso é difícil, isso tem um custo de conhecimento grande. Então, isso também tem que ser, o físico médico tem que estar sempre atento. E limitação de dose. Existem regras nacionais e internacionais de controle de dose em pacientes, nem tanto, porque paciente a gente tem que levar em consideração a justificativa, mas em indivíduos ocupacionalmente expostos e indivíduos do público, existem normas que delimitam esse valor de limite. Então, a gente também tem que estar atento. Então, para o paciente, a gente sempre faz o menor nível possível de dose, e para os indivíduos ocupacionalmente expostos e para os indivíduos do público, existem níveis de radiação que devem ser mensurados e, caso necessário, tem que ter uma alteração na prática. Então, existem normas internacionais e nacionais que preconizam
esses princípios de radioproteção. Existem vários símbolos para demonstrar, né, que os equipamentos necessitam de uma segurança especial devido à utilização da radiação ionizante. O símbolo universal é esse que vocês estão vendo, né, o tripólio, e toda vez que vê esse tipo de símbolo, tem que estar atento, né, quer dizer que naquele ambiente existe a possibilidade da existência de radiação. Bom, as ações que sempre devem ser feitas pelo físico, e eu acho que talvez seja uma das áreas de grande atuação, é o controle de qualidade, o controle da segurança de cada serviço. Periodicamente, por normas nacionais, seja da vigilância sanitária, seja da autoridade nacional, devem ser feitos testes periódicos, feitos por físicos, que avaliem se a calibração dos equipamentos está certa, se a resolução do equipamento está certa, se a segurança elétrica e mecânica dos equipamentos está adequada. Tem que avaliar o sistema de imagens, se não tem nenhum detector queimado, se as imagens estão sendo feitas adequadas. Tem que validar os softwares de planejamento. A equipe tem que ser treinada anualmente. Então, todo ano, o físico tem que dar um treinamento para toda a equipe e ele tem que sempre ser atualizado, porque as coisas evoluem muito rápido, né? A tecnologia evolui muito rápido. Então, o físico, ele acaba sendo um guardião, ele acaba promovendo a consciência sobre os riscos e a consciência sobre as boas práticas dentro das clínicas que utilizam radiação ionizante, no caso da ressonância também. Utiliza radiação ionizante, mas também existem os controles de qualidade e as aferições que devem ser feitas dentro da atividade. Os desafios atuais e as futuras inovações. Bom, hoje a gente só escuta falar de inteligência artificial, e a inteligência artificial tem entrado, assim, dentro da área principalmente de imagem, de forma, assim, absurda. Então, hoje em dia, quase todos os equipamentos modernos já saem com algoritmos que utilizam deep learning, que utilizam inteligência artificial para redução de ruído, para redução de artefato, para melhoria de qualidade de imagem, utilizam redes neurais para utilizar métodos de reconstrução interativos. A IA tem cada vez melhorado a automatização para fazer planejamento radioterápico, para conformar a dose no órgão doente e minimizar a dose nos órgãos sadios. Então, é inegável que a inteligência artificial tem ajudado nessa área, e também vários sistemas inteligentes para identificar anomalias em tempos reais dentro da prática clínica da radiologia. Então, já tem equipamentos que têm, a partir da inteligência artificial, consegue falar, olha, o posicionamento do paciente não está certo, olha, tem um desvio de dose aqui que está mais do que deveria, o equipamento vai falhar, está quase na hora de queimar tal peça. Então, a inteligência artificial tem ajudado consideravelmente na segurança do paciente, principalmente. Então, o físico médico, de maneira geral, ele tem que validar, né, tem validado os algoritmos de inteligência artificial, ele tem que validar, tem que utilizar dessa ferramenta para ajudar nos treinamentos, ajudar nas auditorias dos serviços de radiologia ou da área de radiação como um todo. Bom, outra área que tem avançado muito são as áreas de terapias avançadas, terapias com prótons, terapias com íons. Então, hoje em dia já tem terapias que utilizam prótons para tratar, e aí o físico desenvolve métodos dosimétricos para medir a dose e para garantir o controle de qualidade nessas aplicações. Existem já terapias com íons de carbono para melhorar a eficácia, né, da entrega de prótons, para ter uma penetração mais eficaz em órgãos, em tumores radioresistentes. Tem tumor que não responde muito bem à radiação. Então, as células não são mortas de forma eficaz, até existem características químicas que fazem essa resistência a alguns tumores, então a utilização de íons de carbono pode melhorar
E aí o físico também, ele vai ter que, nessa área, ele tem que ser muito especializado em radiologia, e radiobiologia, e dosimetria de partículas pesadas. Já é diferente quando utiliza radioterapia com fótons. E ainda tem os sistemas híbridos, né? Que é sempre 2 tecnologias ou 3 tecnologias juntas. Então, um físico que era muito bom em planejamento radioterápico, ele hoje tem que saber de planejamento radioterápico, ele tem que saber de ressonância, ele tem que saber da tomografia, para conseguir entregar o melhor produto para o paciente, o melhor tratamento para o paciente. Então, é inevitável, cada vez mais, o físico médico ser especialista em uma área específica dentro de toda essa gama de aplicações que eu falei para vocês. Então, os casos de sucesso, falar alguns casos de sucesso, impacto clínico das inovações. Então, a gente tem, dentro dos impactos dessas aplicações, na área do radiodiagnóstico, na área do tratamento, a gente teve, de forma considerável, uma redução das cirurgias invasivas, porque com o diagnóstico por imagem, a qualidade do diagnóstico por imagem, não precisa mais abrir o paciente para ver se o paciente está com algo específico, algum problema, ou se não precisa de fazer cirurgia, ou se precisa de fazer cirurgia, para tomadas de decisão. Então, a tomografia e a ressonância substitui de maneira brilhante os procedimentos exploratórios, que só iam olhar o que estava acontecendo. Então, um exemplo, apendicite. Antes, para saber se o cara tinha apendicite mesmo ou não, tinha que abrir e ver. Hoje em dia, faz uma imagem, vê se o apêndice está inflamado, se não está, e aí tem a tomada de decisão. Né? Então, de 15% a 30% das imagens vê que não é um apendicite. Então, é uma grande vantagem, né? Você não precisar de abrir o paciente para ter certeza do que está acontecendo. Então, para fazer avaliação de traumas abdominais, isquemia intestinal, dissecação aórtica, para você fazer planejamento de cirurgia, existem cirurgias complexas, por exemplo, de crianças siamesas, que eles normalmente fazem imagens de tomografia computadorizada, fazem impressão em impressora 3D do paciente, dos 2 pacientes, né, que estão juntos, simulam a cirurgia para depois efetivamente fazer a cirurgia. Então, a redução de cirurgias sem planejamento adequado ou cirurgias desnecessárias diminui consideravelmente com a implementação dessas imagens com grande qualidade diagnóstica. A radioterapia, com o tratamento de radioterapia e com os tratamentos cada vez mais precisos de radioterapia, existe uma melhoria na sobrevida do paciente também absurda, cada vez com menos efeitos colaterais, efeitos deletérios. Então, a radioterapia hoje, que é muito mais precisa, ela teve uma redução da toxicidade, teve redução dos órgãos sadios, né, que eram acometidos, então tem uma preservação funcional maior. Então, pense, para você fazer um tratamento no cérebro, que você pode, qualquer centímetro a mais, você pode atingir uma área que não deveria. Então, com as imagens, com a radioterapia de precisão, isso você tem uma garantia muito maior da entrega de um tratamento melhor. Então, para tratamento de cabeça e pescoço, para tratamento de próstata, para tratamento de radioterapia em pulmão, são áreas que tiveram melhorias efetivas de entrega de resultados, sabe? Para os pacientes de maneira geral. Na medicina nuclear, nem se fala. O paciente, quando ele faz o estadiamento com um PET-CT, com um PET-RM, quando ele consegue fazer, quando ele tem acesso a essa tecnologia, o tratamento dele, a conduta do tratamento dele muda completamente. As chances de cura são muito maiores, porque a tomada de decisão do médico o tempo de tomada de decisão e a decisão diagnóstica, de terapia, ela pode influenciar no tempo de sobrevida do paciente. E aí, hoje, com a ideia do teranóstico, você faz a imagem e ainda por cima faz o tratamento ao mesmo tempo, como, por exemplo, com o lutécio, você injeta o radiofármaco, trata e ainda consegue fazer a imagem se o tratamento está sendo no lugar efetivo. Então, são
casos, assim, de sucesso absurdo. Então, cada vez vai chegando mais no Brasil por causa dessas grandes vantagens da área de diagnóstico. Então, as técnicas modernas de diagnóstico, de terapia, é indiscutível o tanto que tem aumentado a sobrevida dos pacientes de maneira geral, principalmente os pacientes com câncer. Bom, e a atuação do profissional da física na área médica? Não vou nem falar do físico médico, do físico na área médica. Então, o físico na área médica, ele deve, né, atuar nas áreas de controle de qualidade, então, sempre fazer testes periódicos, calibrar os equipamentos, garantir a manutenção preventiva dos equipamentos, garantir que o diagnóstico está sendo feito da melhor maneira possível. Na área de educação, o físico, ele pode sempre estar preocupado com formação dos residentes, treinamento de equipe, divulgação científica dos dados que ele consegue observar, né, e também deve sempre estar atento a ler os artigos científicos de revistas de peso relevantes na área. Pode fazer pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias. Está aí o professor Emilson, que acabou de falar que ele desenvolveu, junto com outra professora, um material novo. Ele não é exatamente da área de física, mas da área de física médica, mas o que vale falar aqui também, eu vou falar agora mesmo, é que a área de física, ela é uma área multidisciplinar. Então, são vários profissionais juntos que fazem acontecer. Então, o desenvolvimento de pesquisa é uma delas, que quanto mais profissionais envolvidos, melhor, porque aí amplia o raciocínio de desenvolvimento das pesquisas, de materiais. Bom, a dosimetria clínica também, o físico médico deve fazer cálculos, medidas de dose no paciente, principalmente em radioterapia e em teranóstico na medicina nuclear. O físico médico sempre tem que supervisionar a parte de radioproteção, sempre tem que fazer planejamento para desenvolver a otimização dos planos de tratamento de cada paciente de forma individualizada. Então, são várias áreas de atuação possíveis para o físico. Então, é necessário que quem for interessar pela área de medicina tenha sempre formação contínua e tem que acompanhar as evoluções tecnológicas, senão fica para trás. O parque tecnológico muda rapidamente, evolui rapidamente, tem que estar atento. Tem que participar sempre que possível dos estudos clínicos, o desenvolvimento de novas tecnologias, opinar, ter essa interação da multidisciplinaridade, né, para divulgar tanto a sua área, quanto conhecer a área dos colegas, supervisionar a residência na área médica, na área de radiologia, na área de medicina nuclear, sempre tem um físico envolvido nos programas de residência. Então, o físico na área médica tem muita área para atuar. E tem a parte de laboratório, que é um ambiente de trabalho especializado com equipamentos de medição de alta precisão, câmara de ionização, simuladores, sistemas de dosimetria, tudo para garantir o melhor tratamento, a melhor qualidade de imagem. Então, os físicos de laboratório testam antes mesmo de ser aplicado nos pacientes, garantem a qualidade de tudo que está sendo entregue. Bom, quais são os desafios éticos e regulatórios? Bom, o físico tem que estar sempre atento que a segurança, acima de tudo, a responsabilidade sempre cai sobre o titular da clínica e sobre o responsável pela supervisão de radioproteção. Normalmente é um físico. Então, é sempre garantir que os pacientes estão protegidos, que eles não estão sofrendo exposições desnecessárias, que eles não estão sofrendo exposições acidentais, sem preocupar com a blindagem do ambiente, com sistemas de verificações redundantes, que um independa do outro, cultura de reportar os incidentes, acontece sempre, tem que sempre reportar até para evitar novamente que aconteça. E também está sempre atento às normas nacionais. Hoje a CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que antes era responsável pelas normas dessa área, ela se desmembrou em duas empresas diferentes, né?
a Comissão Nacional de Energia Nuclear ficou com a área de pesquisa e desenvolvimento, e a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear virou a área de normas e a auditar os serviços, a área de auditar os serviços e licenciar os serviços no Brasil. Então, tem que estar sempre de olho nessas normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está sempre condizente com as normas internacionais, a ICRP e a Agência Internacional. Então, tem que estar sempre atento a todas as legislações novas que surgem, porque surgem equipamentos novos, então tem novas normas regulatórias, tem que estar sempre em conformidade com tudo. E aí, aqui chega o que eu falei para vocês, um físico da área médica, ele não atua sozinho, jamais. Ele sempre vai estar, ele necessita da equipe multidisciplinar. Ele sempre vai trabalhar junto com os médicos, junto com os técnicos, junto com os enfermeiros, junto com os engenheiros, junto com os tecnólogos. Então, todo mundo junto vai entregar um serviço, um tratamento, uma imagem de qualidade. Não adianta o físico se isolar na sua salinha, que não vai ser um serviço entregue com qualidade. Então, na área médica, a multidisciplinaridade é importantíssima, é fundamental. Bom, e aí o futuro, o futuro é aberto, o futuro dentro da física da área médica é aberto. Existem cada vez equipamentos mais modernos, equipamentos e materiais que conseguem, ao mesmo tempo, fazer imagem e tratamento do paciente. Existe uma preocupação cada vez maior com a medicina personalizada. Cada paciente é único e cada paciente deve ter um tratamento personalizado. Então, agora, com os biomarcadores moleculares, a genômica, que integra as características de cada tumor, então vai ter tratamentos cada vez mais específicos. E também existem os equipamentos também portáteis que vêm surgindo cada vez mais. Então, pensa, se um equipamento, uma sala controlada, já é necessário todo esse aparato de segurança, imagina os equipamentos portáteis, né? Então, tem que, cada vez mais, o físico da área tem que se especializar para garantir a melhor entrega do paciente, a melhor imagem, o melhor tratamento, com a menor dose e sempre pensar também na clínica, que precisa de ter um menor custo, porque todos esses equipamentos são caríssimos. Então, tem que pensar nos custos também para se tornar viável, porque se não for viável, a clínica fecha. Então, tem que ser um sistema de sustentabilidade viável, né? Ele tem que ser autossustentável, então tem que ter acesso às tecnologias, tem que ter condições de bancar essa tecnologia, tem que capacitar de acordo com os órgãos, protocolos, que são nacionais e internacionais. E aí, para a gente ter ideia, é um campo tão aberto, que tem tanta área para crescer, não só no Brasil como no mundo, que hoje a gente estima que 70% da população mundial ainda não tem acesso adequado à radioterapia, que seja guiada, que seja planejada por físicos médicos. Então, ainda existe uma desigualdade muito grande na área da medicina, nessa área de radiologia ampla, né? Radiologia, medicina nuclear e radioterapia. E aí, o futuro, quem sabe, não tão distante, vai ser os centros médicos totalmente integrados. Diagnóstico, terapia, inteligência artificial, físico-médico, todo mundo trabalhando junto. Médico, todo mundo trabalhando junto, não necessariamente presencialmente. Existem, aqui no Brasil mesmo, já existem vários serviços por telecomando. Então, o físico vai, faz os testes, garante a qualidade de imagem, alguém está em outra cidade, em outro estado, manipulando o equipamento. Só tem uma enfermeira para posicionar o paciente, o resto é tudo feito por comando teleguiado. Então, é isso. Era sobre isso que eu queria falar. A dose certa é a chave para o futuro, né? Então, sempre a menor dose, melhor qualidade de imagem, para garantir a melhor entrega para o paciente. Então, aqui a gente viu nessa apresentação que
a gente tem sempre o toque humano guiando a tecnologia. E aí o físico, dentro da medicina, ele tem o compromisso de combinar a ciência com compaixão também e cuidado ao paciente. A gente está sempre junto, visando a melhoria, a melhor entrega para o paciente. Então, aqui algumas referências de onde eu tirei essa apresentação. Meu contato, caso alguém tenha futuramente, não queira falar agora, ou também vai estar aberto para perguntas, mas tem o meu e-mail para quem precisar de alguma coisa, estou à disposição. E agora é com você, se alguém